Obrigado pela presença de todos, mais uma vez, assim, já estamos aí com, quantos? 50 e poucas pessoas na sala, para ir uns 2 meses de isolamento, todo mundo tendo uns 30 mil webinar e reunião diária, já nos últimos 2 meses a gente está com uma média boa ainda, né? Então, obrigado pela preferência de vocês dessa aula, em vez de qualquer outra aula que está rolando por aí. Assim, mostra que é um tema que é interesse de todo mundo, faz parte da nossa rotina diária, de quem faz córnea e até de quem não faz córnea, né? Quem faz retina, às vezes se dá na frente, com herpes na frente, e vai precisar saber o que vai fazer, pelo menos no começo. Claro que além do tema é importante, a palestrante faz toda a diferença, né? Então, obrigado, doutora Rose, por ter aceito nosso convite. Para quem ainda não conhece a doutora Rose é responsável pelo ambulatório de córnea da Unicamp, e assim, tem uma bagagem teórica enorme sobre assunto de herpes e todos os outros, além de uma vivência clínica, assim, que pouquíssimas pessoas têm. Então, acho que além dela poder passar o que a gente sabe, o que precisaria saber de carga teórica, a experiência dela é muito importante a gente saber. Eu tive a honra de acompanhar ela durante todo o meu fellow, durante o doutorado, e, assim, é uma das pessoas que mais me ajudam na minha prática até hoje. Então, obrigado, doutora, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Só explicando para o pessoal que está entrando aqui, a gente vai fazer a aula em 2 tempos. O Mauro vai começar a apresentar um caso clínico, bem rapidinho, depois a gente segue com a aula da doutora Rose, e daí no final a gente só conclui com a aula. Beleza? Deixa eu puxar aqui só a apresentação do Mauro. Estão conseguindo ver a tela cheia? Estamos. Então, beleza. O Mauro, problema é que está eu estou no contigo. meio da tela. Oi? O problema é que eu estou no meio da tela. Joga a caixinha assim pro lado. Tem o... Estou tentando. Aqui, foi. Beleza. Mauro, contigo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a todos, né? Agradecer ao doutor Guilherme pela oportunidade e agradecer pelo aprendizado que a gente vai ter com a doutora Rosane, né? Que tem uma bagagem enorme no assunto. A nossa conversa hoje vai ser sobre ceratites herpéticas, né? E a ideia é justamente a gente mergulhar no assunto que é do cotidiano e que tem muitas peculiaridades, tem muitos aspectos que ainda gera dúvida na nossa rotina, na nossa prática diária. Eu sou Mauro Menegas, sou fellow de córnea aqui no Médicos de Olhos, né? Eu vou começar apresentando o caso clínico, a gente vai interromper para poder ter a aula e se aprofundar com a doutora Rosane, e no final eu vou apresentar o desfecho do caso. Pode passar, por favor, doutor. Isso. Então, o nosso paciente é um paciente masculino de 30 anos, é branco, natural residente de Curitiba e trabalhava como técnico de informática. Na história patológica pregressa, ele negava a comorbidade sistêmica e oftalmológica, negava o uso de lente de contato ou qualquer cirurgia oftalmológica prévia. Na história da doença atual, ele chegou ao consultório com uma evolução já de 10 dias, o quadro, que se iniciou com hiperemia ocular difusa, né, associada à fotofobia e dor empontada no olho esquerdo. No 5º dia, ele começou a perceber baixa visual nesse olho no olho esquerdo cometido e tomou por conta própria a ideia de começar uma Maxidex 4 vezes por dia. Chega, então, no 10º dia no consultório com a seguinte biomicroscopia. Então, ele chegou com uma acuidade visual sem correção de 20/400, né? Na bio do segmento anterior, a gente observa uma úlcera geográfica, tá? Ou seja, uma ceratite epitelial, né? Do tipo úlcera geográfica, com necrose de estroma, afinamento e descemetocele ali paracentral, né? Em direção às 8 horas, e uma sensibilidade corneana bastante reduzida. A conduta inicial foi começar o aciclovir sistêmico, né? Via oral, em dose terapêutica, 400 miligramas 5 vezes por dia, associada a um colírio lubrificante sem conservante de hora em hora. A gente vai prosseguir agora, então, para a aula com a doutora Rosane. O que aconteceu?
Deixa eu só sair aqui da tela. A professora está com o microfone difícil, Alice. Tá dando para ver? Beleza, então, a proposta hoje é falar sobre as ceratites virais. As ceratites virais, e... pera. Aqui, talvez. Aqui. Guilherme. As ceratites virais, elas vão estar divididas, né, nos vírus que a gente tem mais comumente acometendo o olho. Os dois principais são o herpes simples e o zoster. Adenovírus, enterovírus, poxavírus, o Epstein-Barr também pode acometer, causando outros tipos de alteração, principalmente os causadores das conjuntivites. E a gente vai se ater hoje a falar do herpes simples e do herpes zoster. O herpes simples, então, aqui ele é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 acima da linha da cintura, que é o que nos diz respeito, e o tipo 2, o abaixo da linha de cintura, que pega mais é o herpes ginecológico. Ele cursa com mais ou menos nesse esquema, seria infecção primária. Da infecção primária vai para os gânglios sensoriais. Fatores desencadeantes vão fazer a reativação do vírus, que migra pelos nervos para os tecidos periféricos através do fluxo dos axônios. Então, ali um esquema, e esse garotinho chegou para mim, isso foi uma foto do ano passado. Esse menininho, ele não tinha história de imunossupressão e ele aparece com uma lesão, uma primo-infecção dessa magnitude. Então, é assim que ele começa, com essas vesículas perioculares, não tão intensas às vezes, pegando às vezes a ponta do nariz, e às vezes passa até desapercebido. E aí a gente começa, então, com toda essa história da ceratite herpética. Então, a classificação, como o Mauro até falou ali do caso dele, isso aqui é uma coisa que é muito importante ter em mente, porque o herpes, ele pode aparecer em todas as camadas da córnea, pode aparecer de todas as formas. Eu sempre falo para os meus meninos, se você olha uma lesão de córnea e não sabe o que deve ser herpes, porque a chance é muito grande disso ser. Então, pode pegar o epitélio, pode pegar o estroma, e a gente chama de ceratite, pode ser a neurotrófica, que a ceratite epitelial pode evoluir por uma neurotrófica, uma úlcera metaherpética geográfica, pode pegar o estroma com necrose ou só uma reação imune, pode ter uma endotelite, fora a uveíte, esclerite, retinite e tudo mais. A gente vai falar da parte do segmento anterior. E a minha aula, para ser um pouco mais didática, para entender melhor dentro dessa classificação, eu trouxe uns casinhos. Então, o primeiro é um menino de 11 anos que veio com quadro de vesículas periorbitárias, vejo que já é menos do que na primeira foto, há 3 dias com uma história de gripe, coriza, febre baixa, mal-estar há 7 dias, sem dor, com um pouquinho de lacrimejamento. Na inspeção, ele tinha um linfonodo pré-auricular e essas vesículas com crostas já na pálpebra e canto nasal. Biomicroscopia, um olho com uma hiperemia pequena, folículos, córnea transparente e nada curava. Então, esse menino estava no quadro da primo-infecção, e a primo-infecção é um quadro autolimitado. O tratamento é muito controverso se você deve tratar ou não. As lesões próximas da borda palpebral, você pode tratar com higiene, até pomada de aciclovir dermatológico. Mas o ideal seria a pomada de aciclovir oftálmico, que é 3%, 5 vezes ao dia, só na região externa. Lesões extensas ou múltiplas, aí sim a gente vai entrar com aciclovir via oral por 7 dias. E a limpeza local das lesões de pele.
Lembrar sempre que o aciclovir dermatológico, ele é 50%, e o oftalmológico é 3%. É uma diferença imensa na concentração, e que muitas vezes, se não for atento na prescrição, às vezes, né, R1 vai lá e prescreve aciclovir pomada, vai levar um dermatológico para casa, porque o oftalmológico está bem difícil de achar, e o farmacêutico vai vender o que ele tem. Continuando, então, meu Deus... Paciente de 51 anos com uma história de hiperemia, sensação de corpo estranho, fotofobia, há 5 dias, refere já a episódios recorrentes com o mesmo sintoma. Biomicroscopia, um olho quente, uma sensibilidade de córnea diminuída, a córnea com uma lesão dendrítica central e o restante transparente, e corava na fluoresceína rosa bengala. Lembrar que o rosa bengala sempre cora mais do que a fluoresceína. Só que a rosa bengala arde demais quando a gente pinga. Então, para fazer o diagnóstico, se você fizer já com a fluoresceína, tá bom. Mas com a rosa bengala sempre é melhor, mas o paciente queixa demais. E o paciente, então, apresentava esse quadro, essa lesão dendrítica, então, caracterizando uma ceratite já epitelial. Aí, essa paciente retorna na urgência, espera um pouquinho. Essa paciente retorna, então, na urgência 5 dias depois, com uma história de olho vermelho, fotofobia, diminuição da acuidade visual, não fez o uso da pomada que a gente prescreveu e usou um colírio que ela tinha em casa, porque ela achava que melhorava. Na biomicroscopia já tinha, então, um olho vermelho, mais quente, a córnea com edema, perilesional e já uma úlcera, uma lesão ulcerada geográfica que corava com fluoresceína e rosa bengala, num aspecto dendrítico muito clássico, que é muito fácil de fazer o diagnóstico aqui. Bom, qual então o tratamento para essa lesão? O debridamento é uma escolha, normalmente a gente não faz porque você já tem uma área desepitelizada grande. A cicatrização de um quadro de herpes, que leva a uma diminuição da sensibilidade, leva a destruição um pouco dos nervos, é difícil. Então, você debridar mais, eu guardo para quando a gente não tem bom resultado. O antiviral tópico, aciclovir, que hoje nós temos o Zovirax ou o Ervirax, a 3%, ou manipulado na eFarma, 5 vezes ao dia, de 7 a 14 dias, dependendo da evolução. Outros medicamentos não são disponíveis para a gente, mas olha o que o pessoal lá fora tem. Tem trifluoridina, tem zostipomada, tem hidoxuridina, tem vidarabina, tudo isso na forma de pomada para ser usado. Todos eles muito tóxicos, principalmente a hidoxuridina, que causa uma ceratite enorme. A gente tem que se virar com o nosso aciclovir tópico e está muito difícil de achar nas farmácias. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre o tratamento, o que tem sido usado, porque já que não acha pomada, mas segundo os estudos não é a melhor forma de tratar a ceratite epitelial. Se a gente tiver recorrência, mesmo dessa lesão epitelial, aí sim a gente vai fazer a profilaxia com aciclovir via oral. Bom, essa mesma paciente perdeu o segmento, retorna, tempos depois, com sensação de corpo estranho, baixa visão há 7 dias, fez uso recorrente de colírio, não sabe qual, e daquela pomada que a gente passou, que agora ela usou, ela continuou usando aquela pomada por 2 meses. É hipertensa, trata de depressão e uso regular de propanolol e fluoxetina. O olho era calmo, a úlcera rasa, paracentral, de 2 por 1,5, com bordas elevadas. Dá para ver, se eu faço assim, né? Dá para ver bem, olha, não tem infiltrado. Isso daqui é uma área de ulceração, mas não é uma área com infiltrado. Isso aqui não tem infecção. Então, esse aspecto de úlcera aqui pode acontecer em N situações, mas é um quadro neurotrófico que cora com aquela bordinha, a bordinha inferior aqui, vê que ela é bem mais brilhante, porque tem o empilhamento das células que não conseguem progredir, por causa da dificuldade
da inervação. Então, nós estamos de cara com um quadro neurotrófico, né? E o tratamento aqui é lubrificação, pode ser um curativo oclusivo, tem que tomar cuidado com a infecção, lente de contato terapêutica, mas é lubrificação. E tem que tentar melhorar a evaporação. Por isso, a tarsorrafia muitas vezes é necessária, oclusão de ponto, recobrimento, às vezes, em casos mais dramáticos, e até utilizar membrana amniótica. Última coisa que a gente quer fazer para esses pacientes de herpes é transplante, porque eles são um terror. Continuando, então, na nossa história, chega uma paciente de 60 anos, com olho vermelho, fotofobia, baixa visão, há 15 dias. Nega, trauma e uso de lente de contato, faz uso de Vigamox colírio há 7 dias e não melhorou nada. Já teve episódios de olho problemático tratado com uma pomada. No exame, um olho quente, úlcera nasal com acometimento até do eixo visual de 4x4, vascularização inferior, um infiltrado de 3x3 e uma córnea anestésica. Toda vez que a gente tiver, você pode até ter, esse infiltrado pode ser fungo, esse infiltrado pode ser bactéria, esse infiltrado pode ser uma porção de coisa, mas sensibilidade zero, primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso é um herpes, e aqui a gente está, então, já na parte passando para o estroma, vamos ter um herpes necrotizante, um estromal necrotizante. Muito ruim o herpes necrotizante. Diagnóstico de exclusão com as ceratites infecciosas, como eu já disse. E aqui o aciclovir, 400 miligramas, 5 vezes ao dia. Tem trabalhos que mandam tratar com 800, 5 vezes ao dia. Eu gosto de 800 mais para os zoster, eu não dou mais do que 400. De 7 a 10 dias, às vezes até mais. E corticoide tópico. Cianoacrilato e lente, se houver perfuração desse metocele, e o transplante tectônico, se você não tem mais nada para fazer. Corticoide tópico, vou voltar. Quem tem coragem de botar corticoide tópico em cima disso? Muito difícil. Muito difícil. Só que você tem que ter muita certeza. Certeza a gente não vai ter nunca mesmo. Mas você tem que ter firmeza no seu diagnóstico. Se você tiver firmeza nisso e você tratar, ver esse paciente um dia, ou dar de manhã e ver no mesmo dia, a resposta é muito boa. Agora, se você tem uma área de ulceração muito grande, eu falo, você tem uma úlcera maior que 4, aí nem sendo muito macho para colocar corticoide em cima disso. Então, trata, espera o aciclovir 1, 2 dias, dá uma melhorada nesse infiltrado e assim entra com corticoide. Sem corticoide isso não sara. Precisa colocar, mas às vezes a gente tem muito receio porque a área de necrose é muito grande e tem que lembrar que essa necrose não é infecciosa, a gente confunde com a bactéria e pensa que aquilo vai derreter tudo. Aquilo lá tudo é inflamatório, aquilo é necrose por ação do vírus morto. Então, o corticoide é o tratamento. Indo então para a próxima fase do nosso herpes, um paciente masculino, 61 anos, baixa visão há 5 dias, nega dor e o olho vermelho muito pouco. O olho é calmo, relativamente calmo, a córnea tem o edema difuso, de 2 a 3 cruzes, com infiltrado estromal em forma de anel maravilhoso, digno de livro, flúor negativo. Se esse é um paciente que fala que usa lente de contato, mas não tem um Cristo que não vai dizer que isso é uma ameba. Não é foto de ameba, essa foto é minha mesmo, eu mesma que tirei com minha máquina, e é um herpes, porque isso daqui tem sensibilidade zero, uma pessoa de 60 anos que não tem lente, que não tem nenhum fator, por que seria uma ameba? E aqui, então, nós estamos de cara com uma ceratite estromal imune, que formou um anel, não é sempre que forma esse anel, muitas vezes você tem só um edema que confunde com uma intersticial luética, por exemplo, e aí o tratamento não vai mudar muito, mas você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Tratamento, a aciclovir oral, se você não cora, se você tem um quadro imune, você não tem ação viral nesse paciente, ele é só imunológico. Então, o aciclovir, ele vai em dose profilática e não terapêutica. O aciclovir tópico, você pode usar em pomada 3 vezes ao dia. Isso pode ser ou um ou outro.
Pela dificuldade da pomada, quando eu vejo um anel ou só uma intersticial mesmo, eu trato só com via oral. E aí sim, o corticoide já vai de cara e bastante. Prednisolona 1% cada 2 horas e vai regredir semanalmente conforme a melhora clínica. É um paciente que demora muito para tirar o corticoide, ele fica dependente do corticoide às vezes. Você vai tirando 1 mês, você vai tirando 2 meses, você para, 15 dias depois você já tem a lesão outra vez. Então, para esses pacientes que eu não consigo tirar o corticoide, que eu tenho que reintroduzir, eu tenho usado tacrolimus. Não escrevi aqui, mas eu tenho entrado com tacrolimus e ficado 6 meses, 1 ano com o tacrolimus quando a recidiva da intersticial é muito frequente. E, como eu já disse, tacrolimus é bom para tudo, até para o cabelo. Para o herpes, então, e para quadro imunológico de córnea, não sei por que não inventaram antes. Acho que deve tratar até Covid, tacrolimus. Vamos experimentar. Paciente agora, estamos indo um pouquinho mais fundo na córnea. 62 anos, dor, lacrimejamento e fotofobia. Todos os pacientes de herpes reclamam de fotofobia. Seja do herpes epitelial, seja do estromal, seja do endotelial. Por quê? Edema de córnea. A córnea fica alterada, vai ter fotofobia. Episódios recorrentes. Esse já sabe que tem herpes, já tratou várias vezes de herpes. Tem uma lesão cicatricial. A foto não está muito feliz, mas é muito difícil tirar foto disso. Então, aqui tem uma opacidade de córnea. Você vê que não chega a ser um leucoma, como úlcera de córnea, é uma nubécula. Fica aquele eixo meio de metal batido. Sensibilidade reduzida. Congestão ciliar pequena e reação de câmara com flare, PKs e tudo mais. Então, esses pacientes às vezes fazem, é difícil fazer só uma parte, né? Essa divisão que a gente faz das camadas do herpes é uma coisa muito acadêmica. Difícil ele ter só uma endotelite e não ter nada de lesão estromal. Difícil ter uma endotelite e não ter uma uveíte. Então, às vezes você tem mais do que uma coisa associada. Então, esse paciente apresentou uma endotelite, uma lesão, então, reação inflamatória com uma uveíte herpética, então, a ceratuveíte herpética, a ciclovir dose tratamento, assim como a estromal, corticoide tópico, lembra que essas córneas não coram, e isso tudo é por ação imunológica, corticoide midriático, porque você tem reação de câmara e dor, hipotensor se necessário. Quase sempre o paciente faz hipertensão ocular porque ele faz uma trabeculite. Então, você tem essa inflamação, sobe a pressão e lembrar que toda essa reação de câmara entope o trabeculado. Então, às vezes é um aumento de pressão passageiro. Você vai tratar, vai sarar essa inflamação e essa pressão vai voltar ao normal. Você não vai, isso é uma hipertensão ocular e não um glaucoma, vamos dizer assim. Se o quadro demorar muito para tratar, aí sim, você vai ter lesão permanente de trabeculado e provavelmente um aumento de pressão permanente, um glaucoma secundário. Muito bem. O herpes simples, então, lembrando, a gente tem que ter em mente a classificação anatômica dele, porque fica muito fácil da gente se localizar e tratar esses pacientes. No começo parece difícil, você tem um protocolo de tratamento, você precisa ver e medir a sensibilidade da córnea. Mandatório. Se você mede a sensibilidade da córnea, você erra muito pouco. E agora vamos para o zoster. Falar a verdade, eu não gosto muito de zoster. Quando o Guilherme perguntou, vai dar aula de herpes? Eu disse, zoster também? Ele disse, zoster também. Eu falei, então vamos dar aula de zoster. Por que eu não gosto de zoster? Porque o zoster faz um estrago gigante por tudo. O paciente tem dor, o paciente demora a chegar, o paciente tem dor depois, e o olho mesmo é pouquinho. Então, a gente acaba tendo que tratar coisa do clínico, do dermatologista, porque esse paciente chega para nós. E na maioria das vezes, ele chega com subdose de tratamento, ele começou a tratar muito tarde, então ele vai ter aquela dor remanescente, e como é em volta do olho, parece que a culpa é nossa. Então, por isso que eu sou implicada com o zoster. Mas, essa é a história mais ou menos de um paciente que chega, 65 anos, dor intensa em hemifácie, associada a um mal-estar e febre,
Vesículas que evoluíram para crostas. O paciente fala que às vezes começa com dor quando penteia o cabelo, dá choque, né? Já é a fase de desmielinização dos nervos periféricos. Na biomicroscopia, um olho quente, ali dá para ver que o olho está vermelho, crostas em toda a borda da pálpebra superior direita, córnea é transparente, mas aparecem pseudodendritos. Então, a gente tem dendrito com formação de bulbo, dendrito completo no herpes simples. No herpes zoster, são pseudodendritos. E, às vezes, criança com catapora faz uma alteração corneana de pseudodendritos, que, às vezes, você só percebe corando com rosa bengala. Não aparece tanto na fluoresceína. Aí, sim, tem problema ocular, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, são só as alterações palpebrais. Não tem nada no olho. Tratamento para isso, vai fazer o aciclovir via oral, vai passar pomada, mas o olho está quieto. O olho apareceu vermelho, tem uma conjuntivite, tem pseudodendrito, ou às vezes ele faz dendritos na conjuntiva, faz úlcera de conjuntiva, e aí a gente tem que tratar o olho associado. E como é que a gente vai tratar? Já vou chegar no tratamento. Então, o herpes vírus humano tipo 3, né? Família do herpes simples, citomegalo, Epstein-Barr, que tem as manifestações clínicas. A infecção primária é a varicela, catapora. E a reativação desse vírus latente, então, é o herpes zoster. Ele acomete o nervo trigêmeo, pode pegar qualquer um dos ramos, mas para nós o que interessa é o ramo oftálmico, pega o frontal, que é o mais comum, né? Esse que pega e vem aqui todo para o couro cabeludo. O naso ciliar, que é o da foto, associado ao frontal, que vai ter esse sinal de Hutchinson. 1/3 dos casos, mais ou menos, pega o naso ciliar. O maior acometimento é o ocular, até 76%, quando pegar o naso ciliar, pega o olho também. E o ramo lacrimal, que eu, falo a verdade, nunca vi pegar. Maxilar, mandibular pode ter, mas esses, na maioria das vezes, não chegam para nós, porque não está perto do olho, então vai para outro médico. Na fase aguda, a gente pode ter uma ceratite epitelial aqui embaixo, ó, precisa olhar com os olhos de ver. Formam dendritos separados e pequenos, estão corados com a fluoresceína, mas vê que são pequenininhos. Fala, isso daqui foi um dendrito que já foi separando. Ele não tratou, ele forma pequenos dendritos e às vezes sobre a córnea toda. Não forma aquela lesão arboriforme certinha do herpes simples. E aparece a ceratite 2 a 7 dias depois do exantema. Difícil ter bolhas na pele e lesão de córnea. Ela vem depois. Pode ter uma ceratite estromal anterior, pode ter infiltrados, assim como adenovírus. Então, herpes pode aparecer de todas as maneiras. Dendritos, que seriam os pseudodendritos, diferente das lesões ulcerativas do herpes simples. São lesões intraepiteliais aqui, elas não têm bulbo, tá certo? No herpes simples, os bulbos são a formação, né, nas terminações nervosas. Então, ali onde vai o nervinho é que forma aquela lesão. No zoster não temos isso, então a lesão é diferente. Pode aparecer uma ceratite lumular. Essa foto está muito ruim, não tem importância, mas ela só está aqui porque precisa saber que a lesão é uma lesão lumular, como uma moeda. Pode aparecer superior, pode aparecer central, pode aparecer, confundir um pouco com ceratite disciforme, mas é uma lesão densa, a córnea fica espessa. 10 dias depois do exantema. Então, às vezes, você não tem dendrito, você vai ter só essa lesão lumular, depósitos finos granulares abaixo da balma e faz um halo de opacidade. Como ele dá abaixo da balma, existe a possibilidade de, quando sarar, não ter cicatriz. Lembra? Cicatriz é só se você lesar a balma. Então, quando você faz cirurgia refrativa, que você vai lá no estroma direto, não tem cicatriz. Então, às vezes, essa lesão lumular desaparece sem sequela. Pode ter uma disciforme, assim como o herpes simples, assim como tantas outras disciformes, que já é numa fase mais tardia, olha lá, 3 semanas depois do exantema. O vírus já morreu,
você agora tem anticorpos contra a capa proteica do vírus e faz, então, a diciforme. O mesmo processo do simples, do adenovírus, que vai fazer os infiltrados subepiteliais. Então, você vai ter, na diciforme, vai formar dobra de DCM. Lembrar, por que forma dobra? Toda vez que tiver dobra de DCM, é porque você teve uma alteração de pressão intraocular. A DCM espichou e a DCM voltou. Aqui não necessariamente porque a pressão aumentou, mas a DCM espichou, como numa lesão no mular, por exemplo, no edema de córnea. Então, se você tem um edema e ele regride, é igual a gente ter uma bolha de queimadura. Quando sai, aquela pele sobra. Então, você vai ter dobras. É isso que vai aparecer na diciforme. E para tratar? Para tratar, o zóster é um samba do crioulo doido. Cada um trata de um jeito, 1000 protocolos, um monte de jeito de tratar. A gente tem o nosso protocolo de tratamento baseado no EDS, que eu vou falar mais para frente. Então, não tem formas certas ou erradas. Você tem que ter o seu protocolo e seguir, fazer daquela maneira que é como você vai tratar melhor. Antiviral oral, ele deve ser iniciado até 72 horas do início das lesões. Já faz uma semana que tá com as bexiguinhas. Não adianta mais, já tem crosta, já foi. Você não vai matar nada. Então, você tem que começar logo para você conseguir conter logo o ciclo do herpes e ele não ser tão intenso. Fanciclovir, caríssimo, 500 miligramas 3 vezes ao dia. Valaciclovir, 1 grama 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias. Lembrar que o valaciclovir, o comprimido é de 500. A caixinha vem em 5. Então, é muito pouco. É um monte de remédio que precisa para tratar de um zóster. E o que a gente acaba usando, que é o que tem na rede, que é o nosso aciclovir, só que são 800 miligramas 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias. Antivirais tópicos, nada efetivos. O aciclovir endovenoso para os imunossuprimidos, 10 miligramas quilo dia. O paciente fica internado, normalmente fica no nosso hospital, que é o Hospital Geral, fica internado pela MI para fazer esse tratamento. Para as lesões cutâneas, quando você tem, elas são autolimitadas. Você tem que fazer compressa, antibiótico tópico se tiver pústula e infecção, analgésico. Esse paciente precisa de muito analgésico, porque ele vai ter uma dor de memória depois, o que vai atrapalhar a vida dele para sempre. E se houver uma ceratuveit associada, é o mesmo tratamento do simples, usar um cicloplégico e corticoide tópico. Mas a dose de tratamento do zóster é uma dose cavalar. Não é para ser menos. Muitas vezes ele chega usando 200 miligramas 2 vezes por dia. Aquele benzimento, então não gasta dinheiro com isso. Se é para estragar o rim, que estrague com uma dose adequada. Os imunossuprimidos, já falei, tem que usar o endovenoso nessa dose. E ele toma por 1 semana, fica internado, e ele sai tomando 800 miligramas 5 vezes ao dia, pela dose que a gente faz para todo mundo. Vidarabine, Cidofovir, Foscarnet, todos esses existem também, são remédios caríssimos, de muito difícil acesso. Eu, falo a verdade, nunca tive a oportunidade de usar, porque a gente não tem. E o aciclovir resolve o nosso problema. Cimetidina tem um efeito desconhecido, tipo assim, igual a cloroquina, controla os sinais e a progressão da doença, não se sabe muito bem porquê, mas dá certo. Então, a gente pode associar a cimetidina também ao tratamento do zóster. Na fase aguda, ceratite leve, se não tem dor, só um olhinho vermelho, compressas frias e trata as lesões da pele. Se tem dendritos, pode ser debridado e o aciclovir ser usado topicamente. E se tem lesão no mular ou diciforme, corticoide tópico como para o herpes simples. O problema é quando a gente entra na fase crônica do herpes zóster, que é muito pior do que do herpes simples. Você pode ter placa de muco 3, 6 meses depois, olho vermelho permanente, depósito de muco subepitelial na forma epitelial difusa ou uma forma dendrítica que não sara. Fica assim, sempre, permanentemente. Aí você coloca ciclovir pomada, é tóxico, o negócio piora. Então, é muito difícil tratar
quando você entra numa parte de ceratite, parte de superfície. Lembra, esse olho é anestésico, esse olho não epiteliza, esse olho não tem lágrima boa, você tem que tratar como um olho seco grave. Se você tem uma úlcera neurotrófica é chato, mas é possível de ser tratado. Diminuição da sensibilidade, em 20% dos casos vai ter. Filme lacrimal sempre é alterado. Erosões recorrentes. Você trata, você demora 2 meses para fechar aquela úlcera, 1 semana depois o homem volta com o olho vermelho de novo e você recomeça tudo outra vez. Difícil. Pode ter afinamento até perfuração, pode cicatrizar com vascularização profunda, pode ter úlcera de exposição, porque esse olho às vezes não fecha direito, porque a pálpebra ficou ruim, porque você tem as alterações neurotróficas. Então, a úlcera neurotrófica, vou falar do tratamento já. Então, no molar, afilamentos periféricos, infiltrados com depósito de lipídio. Você pode ter esclerite. Essa foto aqui eu estou tratando agora, olha, essa paciente, tratei ela o mês passado, um zoster, tratou, tinha um dendritinho, sumiu, mas tinha uma esclerite. Tratamos a esclerite, tratou, dei alta, 1 semana, ela voltou ontem para mim, outra vez, com o nódulo ativado, tudo do mesmo jeito. E às vezes pode ter esclerite necrotizante, você pode ter afinamento, porque lembra, aquelas bexiguinhas da pele pode dar bexiguinha na conjuntiva e na esclera, e você vai ter afinamento e até perfuração. E a ceratite disciforme, aqui, com fibrose e vascularização, num quadro que você fala, isso daqui, com certeza é um quadro muito antigo, e é um quadro cicatricial. Tratamento para isso. Corticoide tópico, acetilcisteína, se você tiver placa de muco, mas, na maioria das vezes, a fase crônica, graças a Deus, é a úlcera neurotrófica, que é o que a gente tem que tratar. E você vai tratar com lubrificante, lente terapêutica, membrana, tarsorrafia, faz tarsorrafia com cola de cianoacrilato, que você vai repetindo toda semana. Se você fecha, às vezes você está lá 15 dias e a úlcera é igual. Você faz uma colinha ali na pálpebra, em 2 dias o negócio fecha. É impressionante. Então, eu gosto muito de fazer uma tarso com cola. E recobrimento. Tem que lembrar que esses óleos são óleos secos, são óleos que não têm uma boa inervação, e mexer com essa conjuntiva nem sempre é bom. Às vezes necessário, mas nem sempre é bom. E aqui eu trouxe, eu não vou me ater, essa aula tá gravando, Guilherme? Então, depois quem quiser ver, aqui são as referências, tem a Cochrane, essa aqui é só um zoom daquele lá, que eu trouxe, e então, são as várias fases do tratamento do herpes e quais são realmente as relevâncias científicas aqui dos trabalhos para a gente usar a medicação. Então, nessa revisão da Cochrane, diz que os antivirais que nós temos são suficientes para tratar o herpes que a gente precisa. Então, não é igual a ameba, que a gente não tem droga que realmente tem uma efetividade. Para o herpes, a gente tem. O Aedes, eu adoro o Aedes, ele é antigo. O Aedes são 7 trabalhos publicados em diferentes revistas, estão todos aqui nessa sequência, depois vocês olhem. E o Aedes, ele fez assim, ele fazia uma pergunta, né? Então, são trabalhos todos de clinical trial, e um deles era corticoide para ceratite estromal. Conclusão, o corticoide diminui o risco de ceratulveite persistente ou progressiva e diminui o risco dela recidivar. Então, o Aedes foi baseado nisso. Ele fazia uma pergunta e ia atrás dos estudos dos trials para ver se realmente respondia essas perguntas. Controle de aciclovir oral para ceratite estromal. E ele fala, o número de pacientes foi muito pequeno nos trabalhos, é um trabalho dos arquivos bem antigo, não conseguiu ter a resposta para isso. Mas o aciclovir 405 vezes ao dia, era a pergunta, não houve diferença entre o usuário de aciclovir e placebo. Então, quando você vê isso, e são os trials, né?
você fala, ai meu Deus, depois de 6 meses foi maior em pacientes que usaram a ciclovir, inclusive. Falei, então não é para usar a ciclovir na estromal? Na estromal, quando você tem a estromal, e sabidamente ela é imunológica, então o aciclovir realmente não faz diferença. A gente não tem coragem de não colocar, porque você vai usar uma dose cavalar de corticoide, mas não faz diferença. Não fui eu que disse, tá aqui. E assim vai. E para prevenir, como eu já falei, ele realmente cadê ele? Para prevenir a ceratite estromal e a irite, pacientes tratados com antiviral tópico para ceratite epitelial infecciosa não se beneficiaram com o uso do antiviral oral, em relação ao placebo, para evitar o desenvolvimento da ceratite estromal e da irite. Então, assim, hoje a gente não temos a pomada, a gente usa o aciclovir como tratamento para ceratite epitelial, mas não garante que esse paciente não vá ter uma estromal ou uma irite ou uma endotelite. Previne a recorrência. O uso do aciclovir oral demonstrou ser benéfico em episódios de recorrência da doença ocular, seja epitelial, seja estromal ou seja endotelial. Então, a gente faz o uso, e aqui tem os trials, as doses dos medicamentos, né, para serem utilizados, a concentração das pomadas, todas que existem no mercado, qual a droga, isso é para vocês estudarem depois para a prova, gente. E aqui a profilaxia. Então, a gente usa muito profilaxia, são 400 miligramas de 12 em 12 por 12 meses, em doença estromal recorrente, doença bilateral, em paciente que desenvolve hipertensão ocular, paciente que não consegue sair do corticoide e que teve 2 ou mais episódios em 1 ano ou menos. Esses pacientes devem fazer a profilaxia do aciclovir por 12 meses. Eu tenho paciente mais de 12 meses usando, porque quando a gente pensa que está chegando no fim, ele recidiva novamente. Tem paciente que recidiva fazendo a profilaxia. E lembrar que a recidiva nem sempre é por atividade viral, a recidiva é imunológica. E nesses pacientes eu faço aciclovir profilático e tacrolimus 2 vezes ao dia. Bom, existe profilaxia com imunoglobulina, imunização ativa, que é os Zostavax, que estão aí, que é a vacina, né, do herpes zoster. Existem 2 hoje, aqui no Brasil tem uma, nos Estados Unidos já tem outra, que ela tem uma eficácia melhor, e é recomendada que todas as pessoas acima de 50 anos façam a vacina. E aqui, esse é o meu paraíso, só para terminar a aula, lembrar que a nossa vida está difícil hoje em dia, mas as aulas eu achei que online mais gente participa, não foi ruim não as aulas, o problema só que está sendo demais. E logo, logo nós vamos voltar para os nossos lugares, para as nossas praias, para a nossa vida ruim de antes. Muito obrigada, gente. Obrigadão, doutora. Acho que foi bem esclarecedor. Acho que, olha, a gente começou a aula com 40 e poucos participantes, estamos com 89 agora. Como o doutor Nilton falava, se você começa com pouco e vai aumentando e ninguém sai da aula, é sinal de que ela está boa. Eu vou seguir para terminar a apresentação do Mauro. Se alguém quiser ir mandando pergunta, quiser abrir o microfone também, daí a gente pode responder pergunta. Deixa eu puxar aqui só para continuar. Voltou? Voltou. Voltou, né? Tá bom. Próximo. Então, esse daqui. Então, voltando ao nosso caso, então,
Era um paciente de 30 anos, né, com essa alteração na bio de segmento anterior. Chegou no 10º dia de evolução com uma acuidade sem correção de 20/400, com uma ultrageográfica, com necrose estromal, com a central diminuída. Inicialmente, a gente usou o aciclovir sistêmico, né, 400 mg 5 vezes ao dia, e o lubrificante de hora em hora sem conservante. Próximo. Então, no 5º dia de evolução, teve uma regressão parcial da lesão, mas ainda mantendo essa área de afinamento. Já na figura inferior à direita, no 10º dia de evolução, a partir da consulta oftalmológica, teve uma regressão significativa da área ulcerada, mas acabou evoluindo com perfuração corneana, né, e foi submetido, então, ao transplante tectônico no olho esquerdo. Próximo, por favor. Aqui a gente vê, então, o 2º e o 23º pós-operatório do transplante tectônico do olho esquerdo. Na figura acima, no 2º pós-op, ele estava usando a ciclovir em dose terapêutica, 400 mg 5 vezes ao dia, e o Maxidex 6 em 6 horas. No 23º dia, ele já estava com o olho bem mais calmo, com a córnea transparente, e foi utilizado, então, a ciclovir em dose terapêutica e o Maxidex com desmame progressivo. Aqui já no 30º pós-operatório do transplante, com a ciclovir ainda em dose, né, profilática, e o Maxidex foi mantido por mais tempo, com desmame bem lento, né, nesse momento estava de 12 em 12 horas, com uma acuidade visual sob refração já de 20/300. Desde que ele chegou ali a uma visão de conta-dedos, né, nesse momento estava 20/300, com -1, -2,5 a 90. Então, é esse o caso, tá? Agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade e para a pergunta para a doutora Rosane. A professora quer comentar o caso? Você que fez o transplante, Guilherme? É, mas enfim. Que orgulho, hein? Bom, transplante em herpes, eu comentei agora há pouco, eu só faço quando não tem outro jeito. E aqui o transplante vê que ficou com 400, né? Ficou com uma dose profilática, tem que usar muito corticoide por muito tempo, e é um transplante fadado a não dar certo, porque se você aumenta o corticoide para não ter rejeição, você tem recidiva. Se você tira o corticoide, você tem rejeição. Então, e lembrar que é um transplante que a córnea era anestésica, que você não tem superfície boa, então é um transplante que tem que levar muito de perto esse paciente, porque realmente a chance de não dar certo é enorme. E aqui a visão não está 20/300, está escrito 20/30. Então, Não, a visão estava boa mesmo. a visão está boa, você vê que o transplante está muito Ele vai ficar 20/300 depois. É, estragou já? Não, digo, ele vai ficar depois, coitado. Mas por enquanto tá bom. E lembrar também aqui, foi um transplante tectônico, dá para ver ali uma iridectomia, e que é importante, né, nos transplantes, assim, em olhos quentes, fazer uma iridectomia, chance do cristalino ficar intumescente, de ter glaucoma, enfim. Aqui é só falando um pouquinho da parte do tratamento cirúrgico. Acho que o caso evoluiu muito bem e realmente é só ter cuidado com o pós-operatório, porque pós-operatório de herpes é bem traiçoeiro. Professora, eu só vou passar aqui para algumas perguntas. Pois O não. Herculano está perguntando qual que é a posologia habitual que utiliza em quadro recorrente. Posologia do quê? Aqui, posologia habitual utilizada nos quadros de recorrentes de ceratite hepática. Do aciclovir? Eu não entendi. Herculano, qual que A é? posologia, na recorrência, sempre eu uso dose de tratamento na fase aguda e depois sempre 400 de aciclovir de 12 em 12. A Sabrina, acho que mandou, que acabou mandando só para mim, mas ela está perguntando para a senhora o que acha da lisina, para o paciente com herpes recidivante. Tá falhando, Guilherme, o que eu acho do quê? Lisina. Ah lá, o Hamilton balançou também a cabeça. Eu não tenho experiência com lisina, já vi usar, mas a lisina, eu uso assim, como usa vitamina C,
em queimadura, eu acho que tem a sua parte, e quando você tem quadros dramáticos que você trata o paciente, você tem recidiva, ou quando a fase aguda é muito importante, acho que a lisina pode ser utilizada. Eu não vou saber qual a posologia, porque eu não tenho grande experiência de usar isso, não. Tem alguma outra pergunta? Pois não, Hamilton. Então, menina, eu vou voltar no caso do Mauro. Um beijo para você antes, Rosane. Saudades de Beijo, você. saudade. Quanto tempo? Ô, eu gosto de usar via oral o corticoide, pensando na teoria da latência e da recorrência. Se eu acho que eu consegui tirar a lesão principal e que tem muito pouca carga herpética naquela córnea que sobrou, no remanescente, faz sentido fazer corticoide via oral para tentar ter mais corticoide dentro do olho e menos corticoide na córnea. E aí, desta maneira, você controla talvez um pouco melhor a possível recorrência, mantendo o antiviral. Mas eu acho que o importante é assim, os dois têm que ficar meio juntos. É muito difícil você ter corticoide sem antiviral e ter antiviral sem corticoide, porque não faz sentido se fazer antiviral sem corticoide. Então, é complicado mesmo. Parabéns pela iridectomia, que eu gosto também. Tem gente que não faz, mas eu gosto que façam. E um caso muito bonito, Mauro. Gostei de ver. Parabéns. E aí pedir, não sei se eu devo pedir desculpas ou não a todos os fellows, mas o Covid está judiando de vocês, viu? Puxa vida. Um ano, Rosane, imagina você um ano programou para ir para Campinas, ficar lá e fica dentro de um apartamento 2 meses desse um ano. Não é fácil segurar a ansiedade, né, Rosane? Pois é, estão todos sofrendo, na verdade. O que dá dando para fazer, a gente faz, mas a certeza de que, sei lá, mais um mês passa e eu só fico pensando quanto tempo vai demorar para esquecer tudo isso. Isso aí. Beijo. Bem rápido. Tchau, Milton, prazer. Eu vou então, já que ninguém está mais fazendo uma pergunta, eu vou fazer uma. Professora, a gente recebe bastante, às vezes, paciente que comenta assim, que já tratou e está com herpes resistente, né? Assim, ou que vem com um quadro super clássico, você questiona, está usando, puxa, diz que está usando na dose certinha, atendi uma hoje que veio assim com uma úlcera super clássica e assim, o que está tomando? Estou tomando aciclovir, 400 miligramas, 5 vezes por dia. O que faz assim de conduta? Muda alguma coisa? Tenta trocar o antiviral? Troca de pomada para comprimido? Aí é igual a conjuntivite alérgica. Você tem que dar o corticoide de algum jeito. Se aquele jeito não está dando, você muda a via. Então, às vezes tem que parar e olhar outra vez. Grande parte das vezes, você se está com a medicação tópica e não está indo, você tem toxicidade da medicação. E tem que ficar atento se não tem lesão de conjuntiva, porque as lesões de conjuntiva são muito frequentes, causam um olho muito mais vermelho do que deveria, ardor, o paciente reclama de usar o remédio, coisa que não é para acontecer no herpes, então você começa a ter uma lesão de superfície. O outro é você estar usando o aciclovir via oral, tá na dose certa, tá tudo certo, e você espera que o paciente vai chegar de um jeito e ele vem quase igual, até pior, queixando mais. Primeira coisa, é herpes mesmo? Será que esse quadro, porque aí a dúvida só vai ser se você tiver um herpes estromal, né? Se é um necrotizante, vai ver que não é herpes, ou se é uma disciforme, pode ser outra doença. Então, primeira coisa é pensar se você está com o diagnóstico certo. Fala, não, é herpes, não tem sensibilidade, já é minha paciente, já tratei disso várias vezes, e tem que lembrar que existe resistência. Do mesmo jeito que os fungos fazem resistência também ao nosso tratamento, você pode ter resistência e outra coisa também, esse aciclovir muitas vezes é genérico. Às vezes esse aciclovir foi manipulado, você não tem uma segurança da dose que está usando. E aí eu troco o antiviral. Normalmente troco para valaciclovir
Ele é caro, mas é uma possibilidade ainda que você vai tomar menos comprimidos ao dia, mas a dose seria de 1 grama, né? Você vai fazer, normalmente o Valaciclovir seria 500 miligramas 2 vezes ao dia, você dobra a dose de 1 grama 2 vezes ao dia, mas aí eu troco o aciclovir. E se fala, não está melhorando muitas vezes, o que não está melhorando? É o edema? Aí, igual o Milton falou, é o edema, então você tem um quadro inflamatório maior e talvez você esteja precisando de mais anti-inflamatório do que de antiviral. Então, precisa ter aquele feeling na hora de que o que realmente não foi. O que você esperava que não deu certo? Beleza. Acho que é isso. Olha, 1 hora certinho. Que bom. Dá tempo de tomar mais alguma coisa, descansar, e dá para dormir cedo. Dá tempo. Gente, acho que é isso. Agradeço a presença de todos. Professora, brigadão por aceitar o convite mais uma vez. Para mim foi uma honra, Guilherme. E aqui eu vou compartilhar com o Hamilton, porque você foi um presente que eu ganhei um dia na vida e quem me deu foi o Hamilton. Então, foi um ano muito especial ter o Guilherme com a gente. É um menino espetacular. Ele tem uma capacidade de cirurgia. Vocês viram esse transplante aí? É um menino que opera muito bem. É um menino que tem uma didática para dar aula muito boa. Aprendi muito com ele nesse ano que a gente teve junto. Foi realmente um prazer muito grande. Ficou meu amigo. Quando eu vou a Curitiba, visito o Guilherme. Enfim, e aí ele me convidou, nem tem como recusar, é realmente um prazer. E um prazer também aqui, né, ser interestadual aqui, dividir um pouco com o pessoal do Sul, com o pessoal do Frio e com o meu grande amigo Hamilton. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo, foi uma honra. Eu que agradece. Gente, obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula. Até, boa noite, gente. Tchau, tchau.